Então, galera, postei um short deu no trabalho falando que eu ia chegar em casa e fazer o vídeo. Então, eu cheguei em casa agora. São 9h54 da noite. Tô começando a fazer o vídeo. Quero falar um pouco sobre o Bitcoin, o que aconteceu com as criptomoedas essas últimas semanas, caíram um monte. Como eu falei no vídeo, o penúltimo vídeo que eu postei, eu falei que elas iam subir e cair. Graças a Deus, muita gente viu aquele vídeo. Deu mais de 400, 500 visualizações. Então teve bastante gente que conseguiu ganhar dinheiro com isso. Não perdeu, porque muita gente, eu acredito que deve ter perdido, né? Então, fico feliz de poder ter ajudado um monte de gente. Fico feliz que meu vídeo atingiu 500 pessoas. Eu consegui ajudar muita gente. Então, para quem não sabe, basicamente, meu penúltimo vídeo, eu falei que o Bitcoin ia dar um leve salto e depois ia cair de novo. E eu ia vender minhas moedas, todas que eu tinha, no dia 90. Se eu não me engano, era o dia 73 ou 74 quando eu fiz aquele vídeo. Depois do topo histórico, era alguma coisa assim. Não lembro direito, porque faz tempinho, né? Faz mais de 2 semanas, eu não lembro o que eu falei no vídeo. Mas enfim, deu os 90 dias, eu vendi minhas moedas, e daí eu vi que subiu. Pô, eu tinha bastante Ethereum também, e daí quando eu vendi, eu vi o Ethereum subindo, eu pensei, que desgraça, velho, perdi dinheiro. Mas depois começou a cair, eu pensei, ainda bem que eu vendi as minhas moedas, porque chegou no dia 90, eu pensei, eu vou vender, vou fazer que nem eu falei. Se eu tiver errado, perdi dinheiro. Se eu tiver certo, eu vou me dar bem pra caramba. Então, eu vendi minhas moedas, que nem eu falei, no dia 90, quando chegou. E daí, se passou uns dias, passou umas semanas, e eu fui entrar hoje, e eu vi que Ethereum tá menos de 2.000, e o Bitcoin tá 73, 74, voltou pro 70 e pouco. Aí eu pensei, caraca, ainda bem que eu vendi, ainda bem. Então, enfim, basicamente meu penúltimo vídeo foi falando sobre o Bitcoin, que ele ia dar esse leve salto, ele ia chegar, eu falei que ele ia chegar a uns 80, 81, só que ele chegou a 83, 84, não sei, sei que ele passou dos 80, eu nem cuidei muito porque eu já tinha vendido minhas moedas, eu deixei de olhar. Mas enfim, e daí ele chegou no que eu falei, aos 80 e pouco, e depois eu falei que ia cair, e daí ele caiu. E daí eu já tinha vendido tudo, acabei não perdendo nada. Espero que as 500 pessoas que viram meu vídeo tenham vendido também. Enfim, postei o vídeo de 17 do mês passado, ou desse mês, 17 desse mês, acho. Enfim, em resumo, vamos lá. O que vai acontecer agora, na minha opinião, o que eu acho? Eu acho que ele não vai subir de novo, na minha opinião. Ele tem duas opções agora. Primeira, subir de novo, subir até os 83, daí provavelmente, se ele fizer isso, ele vai passar dos 85, 88, provavelmente quase chegue nos 90, ou passe ou chegue nos 90. Se isso não acontecer, ele vai começar a cair. Se cair abaixo de 70 mil, vai cair até 68.800, isso é certo, porque, ó, galera, quando ele cai de uma dezena, tipo assim, entre os 80 e 70, beleza, mas ele caiu de 70, ele vai chegar a 68.800, 68.500, ele sempre abaixa, dá um pico de queda abaixo da dezena. Sempre. Não é só o Bitcoin, é todas as moedas. Todas as moedas, porque elas caem, elas vão junto com o Bitcoin, mas enfim. Então, o que acontece? Ela tem essas duas opções, ou subir de volta para os 80 e se segurar, ou cair abaixo de 70 e chegar a 60 e pouco, ou continuar caindo e abaixo de 60, 60 e pouco, ou se manter onde ela está. O que eu acho mais provável, eu vou explicar o porquê. Subir mais, bater os 80 de novo, agora eu acho difícil. Por quê? Porque ela já está em fase de queda, ela já deu aquele pico, então agora ela está na correção. Então é muito difícil ela voltar para 80, a menos que tenha muita gente comprando a moeda,
que eu acho difícil, que não vai ter gente comprando moeda agora. O que eu penso, se lateralizar, ficar nivelada, ficar sempre nos 70, 75 mil e ficar nessa correção aí por um longo período. Eu acho que pode ser que ela fique, pode ser que chegue a 71 e suba a 74, pode ser que chegue a 70 e suba a 73 e depois vá a 78 e comece a subir de novo, mas fique um pouquinho lateralizada. Ou pode ser que ela caia e comece a cair abaixo de 70, aí chega a 68.800, e aí mais gente vende, e começa a vender, e aí cai a 65, e cai abaixo de 60. Pode ser que sim. A gente tem esses 3 cenários que poderiam acontecer isso, que é os 3 que todo mundo conhece. A chance que eu acho dela subir aos 80 agora nas próximas semanas, eu acho que seria uns 10%, na minha opinião, uns 10% de chance disso acontecer. Eu não vejo motivo dela fazer isso. Lateralizar e ir subindo aos poucos. Opa, agora pode ser que sim. Eu acho que eu daria para essa chance uns 40%. Continuar caindo. Dá falsas esperançazinhas de subir uns 2, 3 mil, pô, cai. Abaixo de 70. Aí chega a 68.800. Aí chegou a 68.800, começa a subir, chega a 70.500, pô, cai a 66.500. Aí sobe até 69, pô, cai até 62. E assim vai. Eu acho que essa chance teria uns 70% de acontecer. 70 não, 60% de acontecer. Então eu fico entre a segunda e a terceira opção, dela lateralizar e ir subindo devagarinho, ou dela começar a despencar agora. Eu vou apostar, no que eu vou apostar? Em ela cair abaixo de 60 mil. O que eu sempre indico para os meus alunos e para os meus inscritos no YouTube é que mantenham a calma, porque criptomoeda é a longo prazo, não tem a curto prazo. Criptomoeda é a longo prazo. Sempre vai pensar a longo prazo e investir pensando no topo histórico. Isso já te previne de muitos erros, muitas perdas de valor. Mais uma vez, fico muito feliz que 500 pessoas viram aquele vídeo. Fico feliz que meus 3 alunos ouviram eu, pô, eles vieram me agradecer, eles disseram, caraca, velho, o pior que caiu. Aí quando eles me falaram disso, daí eu fui ver e realmente tinha caído. Daí eu tava no trabalho agora e eu pensei, vou fazer um vídeo, né, falando disso, porque é até melhor as pessoas saberem qual que é a minha ideia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, essa é a minha opinião, o que eu vou fazer, eu vou torcer para que ela caia abaixo de 60 mil, particularmente falando, se ela cair abaixo de 70 mil, chegar a 68, 67, eu já vou comprar um pouco, mas não vai ser nem 50% do que eu vou comprar do valor total. Por exemplo, eu tenho 100% do meu valor, que eu quero investir. Se ela chegar a 68 e 800, que foi o que eu falei, eu vou investir 25%. Os outros 75% eu vou ir intercalando. Vai ser uns 30, 40% se ela chegar a 62. E o resto que sobrar, depois os mais de 50%, vai ser se ela chegar a 58, 56 mil. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Essa é a minha opinião, o que eu vou fazer. Se você quer mais dicas, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder, deixa nos comentários o que eu poderia trazer para o canal, o que seria interessante eu falar sobre. Eu comecei a falar um pouco mais sobre finanças no geral. Meu último vídeo foi sobre a renda Selic. Então, se você tem dúvida entre investir em criptomoeda e investir em renda Selic, eu recomendo que assista meu vídeo, porque criptomoedas também tem renda fixa, que você recebe todo mês, igual a renda Selic. Então, se você se interessa nisso, assista meu último vídeo, que lá tá bem explicado qual a diferença entre a renda Selic e as criptomoedas. Curte o vídeo, compartilhe esse vídeo pro seu amigo, pra sua mãe, pro seu cachorro, pro seu gato, pra sua tartaruga. Compartilha com todo mundo. Um ótimo final de semana, hoje é quinta. Uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta-feira, amanhã para todo mundo, uma ótima semana e abraço, até o próximo vídeo. Valeu!